Olá, eu sou Marcelo Pires, esse é o Artificando e depois de um certo tempo decidi voltar com esse canal. Precisei ficar um pouco afastado, continuo postando lá no Artificando Games. E se você não é inscrito lá, corre lá, tem live todo dia, tem vídeo todo dia lá, mas decidi voltar com esse canal também, que é o canal onde tudo começou, onde eu falo de uma das maiores paixões da minha vida, que é arte. Então decidi trazer de volta esse canal também. Claro, não vai ser igual o Artificando Games, não vai ter vídeo todo dia. Por enquanto, vídeo uma vez por semana, mas vou trazer e aí eu vou conseguir dar uma produzida legal aqui para vocês. E hoje eu decidi reavivar um vídeo, acho que o vídeo mais visto desse canal, que fala sobre a história de Vincent van Gogh. Eu decidi refazer esse vídeo porque eu acho que tem muita informação que ficou faltando lá, e acho que aquele vídeo está datado, está bem antigo, tem 5 anos esse vídeo, então acho que agora eu posso trazer informações melhores para vocês aqui nesse vídeo. Mas claro, para não perder o costume, sempre após a vinheta. Então, editor, solta a vinheta. Sim, agora vamos começar. Foi dada a largada para esse canal, então se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa seu like, comenta muito para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. E também tem um outro canal, que é o Artificando Games, então corre lá também e se inscreve. Fechou? Hoje vamos falar sobre ele, sobre o meu queridinho, sobre o artista que eu mais amo de todos os tempos. Sim, falaremos de Vincent van Gogh. Vincent van Gogh é um artista holandês, um artista que foi incompreendido no seu tempo, um artista pós-impressionista, que tentou ser impressionista, tentou estar ligado a vários grupos, a várias pessoas, mas não conseguiu. Enquanto vivo, foi um artista realmente incompreendido. Nasceu na Holanda no ano de 1853 e morreu no ano de 1890. Uma informação que eu acho que é importante a gente já começar ir registrando ela é que todas essas pinturas que nós conhecemos hoje do Vincent van Gogh, elas foram pintadas entre o ano de 1880 e o ano de 1890. O Van Gogh que nós conhecemos hoje como artista, ele começou a pintar 10 anos antes da sua morte. Pois é, isso é muito louco, né? Eu fico pensando que se o Van Gogh ele tivesse tido oportunidade, se o Van Gogh tivesse tido uma vida muito melhor, e se ele tivesse sido reconhecido no seu tempo, o que nós não teríamos hoje de obras desse gênio. Mas vamos entender aqui um pouco de quem foi e de como que isso tudo aconteceu na vida do Van Gogh. Van Gogh, como eu já disse, um artista holandês, nascido em 1853, ele era filho de um casal que era da igreja protestante. O pai dele, inclusive, era pastor protestante. Ele era o primeiro filho de uma escada de 6 filhos. Sim. E graças a um desses filhos, além do Van Gogh, que nós hoje conhecemos a história do Vincent van Gogh, né? Van Gogh e o Theo, eles se correspondiam muito por cartas. Então, hoje nós temos essas cartas todas publicadas e traduzidas no português, né? Essa aqui é uma versão da editora 34, uma linda edição dessas cartas, onde a gente tem acesso a essa correspondência tanto, entre o Van Gogh e o Theo. E é muito bom porque nessas cartas a gente consegue ter acesso a uma vida tão intensa, cheia de questões, cheias de dificuldades, né? Van Gogh, ele, por ser o filho mais velho,
e por ser filho de um casal protestante, ele teve uma criação muito presa dentro dos rigores da igreja, né, do cristianismo. E ele, por ser o filho mais velho, ele precisou ajudar os pais na criação desses filhos, dos outros, né, ajudar os pais na criação dos irmãos. E isso fez com que o Van Gogh ele tivesse uma criação muito dura, né, muito difícil. Tanto que se a gente vê o Van Gogh e o Theo, que é cada um numa ponta, a gente vê uma criação completamente diferente, né? E pelo Van Gogh ter criado o Theo, eles acabaram tendo uma proximidade muito grande. E isso vai fazer toda a diferença lá no final. Mas vamos entender aqui, Vincent Van Gogh, ele tinha esse nome porque os pais, quando o Vincent estava para nascer, os pais tinham uma dificuldade muito grande, mas existia um cara que era da família, que se chamava também Vincent Van Gogh. E esse cara era rico, esse tio era rico. Os pais decidiram homenagear esse tio para que o Van Gogh pudesse ter um futuro, para que ele ajudasse na criação. Então, o Vincent Van Gogh ele ganhou esse nome em homenagem a esse tio. Esse tio era dono de uma loja, de uma empresa chamada Goupil Company, que era uma empresa de comercialização de obras de arte, tanto de comercialização de obra de arte inédita, né, que artistas enviavam para a Goupil Company vender, mas também existia um setor dentro da empresa que fazia cópias, né, réplicas de obras famosas, para que fossem vendidas mais barato. Não entendam como pirataria, tá? Eram obras vendidas, ditas como cópia, e pessoas comprando sabendo que estavam comprando cópias, ou seja, o valor da obra não era especificamente o mesmo de uma obra original. E o Van Gogh foi trabalhar nessa empresa fazendo essas pinturas, fazendo essas cópias dentro da empresa. Acabou que ele foi trabalhar na Goupil Company de Londres, depois ele trabalhou na Goupil Company da Bélgica, ele acabou trabalhando nesses dois lugares. E o Theo Van Gogh acabou indo trabalhar na Goupil Company de Paris. E lá ele ficou até o final da vida dele. Então, pensa que Theo foi para Paris e o Van Gogh primeiramente para Londres, depois para Bélgica, e nisso eles sempre se comunicando. Até que o Van Gogh ele entendeu que, na cabeça dele, que fazer essas reproduções de arte era ruim, porque isso fazia com que a arte perdesse o seu valor real. Ele entendeu na cabeça dele que a arte era algo fraco fazendo essas reproduções e decidiu largar tudo. Van Gogh decidiu virar pastor protestante. E aí se mudou para a Bélgica, mais propriamente falando para Bruxelas, para fazer faculdade de teologia. Porém, ele não foi aprovado, porém ele não passou. Ele não passou na faculdade, ele não foi aprovado, e ele queria realmente ser pastor, e ele falou, cara, como a Bélgica exige que você tenha a faculdade de teologia para ser pastor, eu vou me mudar para o interior da Bélgica. Foi bem para o interiorzão, deu tudo que ele tinha e falou, vou viver como as pessoas aqui vivem, falando a palavra de Jesus, e vou viver como eles. E nisso ele ficou vivendo nessa cidadezinha, vivendo junto com os camponeses. E aí quando, numa das cartas para o Theo, ele fala para o irmão que estava com muitas dificuldades financeiras, e o irmão fala para ele assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar um dinheiro, e aí eu te ajudo a se sustentar. O Van Gogh não aceitou, falou, não quero o seu dinheiro, quero trabalhar. O Theo falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar telas, vou te mandar tinta, você vai fazer suas pinturas, você vai fazer a sua arte, vai me mandar aqui para Paris e eu vou vender aqui em Paris. Ok, combinado.
ele fazia as pinturas, pintando os camponeses, pintando a Bíblia, ele pintava as paisagens, e tudo que ele mandava, o Theo falava, cara, não é isso. Não é isso. Aqui em Paris, o que está acontecendo nesse momento é o impressionismo. Atenção, temos um vídeo aqui no canal falando sobre o impressionismo, então se tiver alguma dúvida sobre o que é o impressionismo, corre lá nesse vídeo. Mas depois eu vou fazer um outro vídeo, como eu estou fazendo esse, falando melhor também sobre o impressionismo, mas corre lá nesse vídeo depois que acabar esse daqui. E aí o Theo falava para ele assim, olha, tá rolando o impressionismo, eles pintam o que eles veem, eles pintam luz, eles pintam sombra, eles pintam rápido para mostrar exatamente aquilo que eles estão vendo. Van Gogh pensou, falou, cara, é isso. Pintou este quadro que vocês estão vendo, que é Os Comedores de Batatas, e na cabeça dele, ele estava pintando um quadro impressionista, né? Porque ele estava pintando o que ele estava vendo, as pessoas descascando, comendo batata, tinha uma iluminação, que era aquele candelabro que ilumina o rosto. Porém, pensa comigo, você se coloca no papel da burguesia parisiense. Você é rico, milionário, mora em Paris, você não quer ver pobreza, porque em Paris, pobreza naquele momento, naquele núcleo não era uma coisa muito grande, então você não quer ver pobreza, você não quer ver gente passando fome. Você quer ver coisas iluminadas, com cores claras, com iluminação, cores bonitas, coisas bonitas. Você não quer ver uma pintura com cores tristes, escuras, pouco iluminadas, com pessoas com a cara sugada da fome, com olhos tristes. Então não foi vendido. E o Theo falou para ele, ô Van Gogh, irmãozinho, vem para cá. Vem para cá, vem para Paris, vem morar comigo aqui em Paris, eu vou te apresentar os grandes pintores, eu vou te apresentar o impressionismo, e aí você vai aprender realmente a pintar. Van Gogh correu para Paris. E nisso, ele mora 2 anos em Paris. 2 anos em Paris, 2 anos bem frutíferos para o Van Gogh. Ele realmente não consegue ser impressionista, ele realmente não consegue pintar como os impressionistas, porém, ele aprende muita coisa, ele tem contato com Claude Monet, com Edouard Manet, com Toulouse-Lautrec, com Paul Gauguin, atenção a esse nome, tem contato com vários artistas daquele período, e isso faz com que ele clareie as suas pinturas, você vê pinturas com cores mais claras, com azul, você vê pinturas mais fortes, mais de paisagens. Ele tem contato, por exemplo, com Georges Seurat, que é um artista pontilhista. Gravar um vídeo depois sobre o pontilhismo aqui para o canal. Ele tem contato com o pontilhismo, então o Van Gogh, ele passa, a arte dele muda muito nesses 2 anos. E ele faz uma amizade muito intensa com o Paul Gauguin. Paul Gauguin, que depois eu vou gravar um vídeo sobre ele, mas que é um artista que esteve no Tahiti, Madagascar, que rodou por vários países para pintar, e ele pintava com cores muito fortes. Ele também não seguia muito o padrão impressionista, também era um artista pós-impressionista. Então eles ficaram muito amigos. E nisso, acaba que o Van Gogh descobre que o Theo mentiu para ele, que o Theo falava para ele que conseguia, que vendia as obras dele e dava o dinheiro para ele das vendas, só que na verdade não vendia. E isso fazia com que o Van Gogh achasse que estava ganhando dinheiro da venda do seu trabalho, só que na verdade estava sendo sustentado pelo Theo. Então ele teve uma grande briga com o Theo. Para eles não cortarem vínculos definitivamente, o Van Gogh se muda, fala assim, cara, eu vou sair daqui, eu vou para outro lugar, vou seguir fazendo arte, vou para outro canto. E ele fala, beleza, o que vai fazer, né? Vai lá e o Theo pede pro Paul Gauguin, vai com meu irmão, abre um ateliê nessa cidadezinha com ele, e lá vocês vão conseguir vender a arte de vocês, fazer a arte de vocês.
O Paul Gauguin, como iria ganhar também, porque o Theo falou para ele que iria mandar um dinheiro para ele também, o Paul Gauguin foi, até porque era amigo, falou, beleza, vambora. O Paul Gauguin já era espírito livre, já gostava de viajar, e aí foram para Arles-Oise, que fica a 2 horas de Paris. E lá eles fizeram as pinturas deles, o Van Gogh ele tinha suas questões também ainda lá. Van Gogh, como ele utilizava tinta a óleo, ele usava um solvente muito forte, então ele acabava delirando com esse solvente, ficando um pouco alto, então acabou que as pessoas tinham medo do Van Gogh na cidade. A fama do Van Gogh na cidade nem era lá grande coisa, né? E isso fez com que o Van Gogh ficasse mal visto na cidade. As crianças tinham medo do Van Gogh, e as pessoas tinham medo dos Van Gogh, adultas tinham medo do Van Gogh. Mas o Van Gogh pintava, o Van Gogh teve um momento muito criativo nesse período. Isso tudo é muito interessante da gente pensar, porque foi um período muito forte para ele. Até que ele teve o seu maior baque. O Paul Gauguin decidiu ir embora, voltar a viajar, decidiu ir para Madagascar. Falou, cara, eu tô indo embora, eu preciso terminar meu projeto, preciso continuar pintando, não consigo ficar parado no mesmo lugar muito tempo, então tô indo embora, vou viajar de novo. O Van Gogh deu uma surtada forte, até que o Paul Gauguin vai e ele fala, caramba, preciso dar um presente pro meu amigo, e aí corta a própria orelha, embrulha num jornal para dar pro Gauguin, mas o Gauguin já tinha ido embora e ele não entrega. Acaba dando para uma moça na rua. Vou fazer uma pausa aqui só para deixar uma atenção, mas isso depois eu vou gravar um vídeo sobre isso. Existe uma teoria, tá, de que ele vivia uma relação de amizade, tá, muito conturbada com o Gauguin. E existe uma teoria que diz que ele e o Gauguin brigaram muito feio, e que foi o próprio Paul Gauguin que cortou a orelha do Van Gogh. Nada disso é comprovado, em nenhum momento isso é dito nas cartas com o Theo, em nenhum momento. Essa é uma teoria que está sendo estudada há pouquíssimo tempo, mas que existe uma teoria meio vilanesca para o Paul Gauguin. Mas não vou colocar isso aqui, vou continuar pesquisando, quero continuar entendendo um pouco sobre isso, e depois eu gravo futuramente um vídeo sobre isso para explicar melhor. Mas isso é meio estranho. Se você já ouviu falar alguma coisa sobre isso, deixa aí nos comentários. Me fala um pouco sobre o que você acha sobre isso, porque eu ainda não tenho nenhum pensamento específico sobre, então não posso falar muito sobre isso. Mas beleza, Paul Gauguin vai embora, voltando para minha teoria antiga, para a história antiga, para o que a história conta. E aí Paul Gauguin vai embora, não recebe a orelha, ele dá para uma moça. Essa moça se desespera ao ver que era uma orelha, chamam o Theo, decidem internar o Vincent num hospital psiquiátrico, e aí é o período mais criativo do Vincent van Gogh. Ele foi internado nessa clínica psiquiátrica e ele continuou pintando dentro dessa clínica, inclusive Noite Estrelada foi pintado na clínica, e isso foi muito importante para o Van Gogh, porque a gente vê, foi o período que ele mais pintou na vida dele, pinturas imensas e fantásticas surgiram nesse período, como Noite Estrelada, né, que ele mostra uma visão da janela do quarto que ele estava internado, e se ele estava pintando no perfil dos impressionistas, é interessante da gente ver, porque se ele estava pintando como impressionista, ele estava pintando o que ele estava vendo. E será que ele estava vendo daquela forma mesmo embaçada, meio conturbada, com aquelas estrelas embaçadas? Porque se era isso e era noite,
Será que ele não tinha tomado algum remédio para dormir e aí esse remédio já estava fazendo um certo efeito na cabeça dele? Ou será que ele queria dizer alguma coisa? Será que aquele céu era ele? Será que aquelas estrelas estouradas não faziam algum sentido? Porque se a gente for parar para olhar, aquela pintura dos girassóis, né, ele assina no jarro, né? Ele não assina na base do quadro, ele assina no vaso dos girassóis. O que ele quer dizer é que aqueles girassóis que estão morrendo é ele mesmo. Aqueles girassóis que não estão bonitos, não estão apontados para o céu, significa que aqueles girassóis são é o que ele está sentindo, é o que ele está vivendo. É ele que está morrendo, é ele que está indo embora. Né? Então, esses girassóis, eles reproduzem o sentimento do próprio Van Gogh. Então, se os girassóis reproduzem o sentimento do próprio Van Gogh, por que não aquele céu daquela noite estrelada? Será, e aí eu quero que você me diga mesmo, será que aquele céu da noite estrelada era o Van Gogh com o seu sentimento que estava turvo, que estava espiral, que estava embaçado? Ou será que simplesmente era o que ele estava vendo, como os impressionistas pintavam, e ele estava com um remédio que estava deixando ele meio zonzo? O que você acha sobre isso? Fala comigo sobre isso, porque é uma dúvida que eu volta e meia estou para um lado diferente nesse pensamento. Ok, ao sair do hospital psiquiátrico, ele volta para a cidade, na cidade ele continua pintando, mas acaba que ele não está num momento muito bom. E atenção para esse ponto final agora da história. O Van Gogh, ele recebe uma carta do irmão, essa carta está aqui, inclusive. Ele recebe uma carta do irmão, onde ele fala, o irmão conta para ele que vai ser pai. E que, por causa disso, vai precisar mandar um pouco menos de dinheiro para ele, porque agora vai ter um custo com uma criança. E aí o Van Gogh ele se sente mal com isso, né? Ele desenha o quadro Amendoeira em Flor, um quadro lindíssimo, um quadro que até hoje é muito representativo, um quadro que o Van Gogh se inspira nas cerejeiras das artes orientais, e é um quadro lindíssimo. E ele manda esse quadro de presente para a criança que ia nascer. Esqueci de informar. Na carta que o Theo manda para o Vincent, o Theo fala que vai dar o nome dele, Vincent Van Gogh, para a criança, e que ele quer que essa criança tenha o nome do tio, porque, né, é o grande amor da vida do Theo, né, o que é o irmão. E ele quer que essa criança tenha esse nome. O Van Gogh ele se sente tão contente, ele se sente tão feliz com isso, que quando ele manda esse amendoeiro em flor, ele fala que ele deseja que essa criança que vai nascer, que esse novo Vincent Van Gogh que vai nascer, ele tenha a vida linda e que ele tenha uma vida florida como essa amendoeira, como esse Van Gogh que estava, o pintor, ele não tinha tido. Então que ele deseja que essa criança seja muito feliz, coisa que ele mesmo não foi. É muito triste, né? É muito triste esse pensamento do Van Gogh. E aí, um pouco depois disso, o Van Gogh aparece com um tiro na barriga. E ele, por conta desses ferimentos, o Van Gogh acaba falecendo uma semana após ter levado esse tiro na barriga. Ter levado ou ter se dado. E aí é onde entra algumas teorias, né? Uma teoria diz que o Van Gogh se matou, uma teoria, né, que diz que ele se sentiu tão mal por ser um peso na vida do irmão, que ele decidiu se matar. E existe uma outra teoria que veio anos depois, quando exumaram o corpo do Van Gogh e do Theo para enterrá-los juntos, porque hoje os dois estão enterrados juntos. Quando exumaram esse corpo, viram que existe um ferimento na costela vindo de baixo para cima.
e que quem quer se matar não atira na barriga de baixo para cima. Então existe uma teoria de que foi uma criança que estava brincando com a arma do pai e que, assustado ao ver o Van Gogh, porque lembra que eu falei que as crianças tinham medo do Van Gogh? Que assustado acabou atirando, né, sem querer no Van Gogh. E essa teoria meio que diz que ele não se matou. Então existem teorias diferentes que eu realmente não sei. Prefiro a teoria da criança, porque eu não gostaria de pensar que o Van Gogh teria se matado, mas existem essas duas teorias. Hoje, tanto Theo quanto o Van Gogh estão enterrados juntos em Arles-sur-Oise, no cemitério da cidade. O Theo, quando o Van Gogh morreu, decidiu fazer o irmão ficar famoso, decidiu abrir um museu para expor as obras do irmão. Então, após a morte do Van Gogh, as obras começaram a ser vendidas. O Theo, infelizmente, faleceu 9 meses depois do Vincent. Se eu não me engano, foi por sífilis. Mas quem fez mesmo o Van Gogh ficar famoso e abriu esse museu foi a esposa do Theo e o Vincent Van Gogh, o menino, a criança, o filho do Theo, que abriram o museu, que fizeram o museu ficar muito grande. Hoje tem o museu do Vincent Van Gogh em Amsterdã, um museu famosíssimo, importantíssimo, lindíssimo. Eu fui nesse museu em 2017 e fiquei apaixonado por esse museu. Vale muito a pena, se você for a Amsterdã, vá a esse museu, é lindíssimo, vale muito a pena. Esse é um pouco da história do Vincent Van Gogh. Eu espero que vocês tenham gostado. Me diz aí o que vocês acharam. Se você sabe de mais alguma coisa, ou se você imagina mais alguma coisa, fala comigo. Tem muita história do Vincent. Eu tentei resumir, esse vídeo ainda deve estar bem grande. Mas esse vídeo, ele é um remake do vídeo mais visto do canal, gravado há 5 anos atrás, e que eu trago quase as mesmas informações, só que eu acrescento muito mais coisa aqui, tá? Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, tá? E se inscreve também lá no Artificando Games, que aqui é vídeo uma vez por semana, só que lá é vídeo todo dia e live também. Beleza? Forte abraço para vocês, até o próximo. E editor, solta a vinheta.